de Deus vai nos mostrar, nós não somos judeus por natureza, mas a palavra de Deus diz que todo aquele que é enxertado na videira se faz um com ele. E nesta data, 50 dias depois da Páscoa, os judeus vão celebrar o Pentecostes. O Pentecostes não é inicialmente um evento, ainda que na data da celebração do Pentecostes, na festa de Pentecostes, nós fomos marcados, a igreja foi marcada por um evento glorioso, por uma promessa que estava descrita em Joel. Em Joel está escrito que o Espírito Santo de Deus ele desceria sobre toda a carne, que os jovens eles teriam visões, que os velhos sonhariam, e que quando o Espírito Santo descesse sobre toda a carne, a nossa vida seria totalmente diferente. E a palavra do Senhor diz que então o Senhor Jesus um dia foi crucificado por mim e por você. E depois da sua crucificação, o Senhor Jesus já ressurreto, ele encontra os seus discípulos novamente, instrui, dá várias direções, tem mesa com eles, e fala para eles: olha, a promessa que eu tinha dito para vocês, do outro Consolador, que eu precisava subir aos céus, para estar com meu Pai, mas eu não deixaria vocês órfãos. Eu mandaria para vocês um outro Consolador, o Espírito Santo que vos guiará em toda a verdade. E vocês não serão órfãos, ou seja, eu, o Cristo, eu voltarei da onde eu vim, eu voltarei para a direita do meu Pai, mas vocês não ficarão órfãos. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo vos guiará e vos conduzirá em toda a verdade. E o Senhor Jesus também diz que depois da partida dele, que era para eles ficarem reunidos no templo, que era para eles buscarem e aguardarem pela descida do Espírito Santo. Então eles estavam ali reunidos no templo. E a palavra de Deus vai nos ensinar em Atos, no capítulo 2, eles estavam reunidos no templo, mas não somente reunidos como nós estamos aqui, mas diz que havia neles um só espírito, um só desejo. Eles estavam ardentemente esperando por aquela visitação, e eles estavam ali em espírito de oração, esperando a promessa, que Cristo, aquele que prometeu, ele não é homem para que minta, e também nem filho do homem para que se arrependa. E então estavam reunidos naquele tempo, aguardando a visita do Espírito, para que se cumprisse a palavra que foi dita por Jesus e pelo profeta Joel, dizendo que as pessoas seriam batizadas, e toda a carne seria batizada com o Espírito Santo. Que coisa interessante! Nós vamos perceber, irmãos, como que é o ser humano, né? Daqui a pouco nós vamos ler esse texto, mas a palavra de Deus diz que à medida que o povo foi batizado com o Espírito Santo, alguns os tinham por embriagados. E verdadeiramente, quando estamos cheios do Espírito Santo, parecemos por vezes que estamos embriagados. Glória a Deus por isso. Então vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Vamos ler a promessa se cumprindo. Atos capítulo 2. Nós temos por título a descida do Espírito Santo. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. Seja por isso. Glória a Deus. Amém? Atos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Amém. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, ou em outras traduções, homens devotos, homens dedicados à vontade de Deus, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Em algumas Bíblias vai dizer em sua própria língua materna, ou da sua própria terra. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E a palavra de Deus diz: somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia. E a palavra de Deus diz: nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Eles se perguntavam: o que quer dizer isso? Ou o que significa isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aqui por enquanto. Quer sentar, meu jovem? Quer se sentar para ouvir o culto? A palavra do Senhor nos ensina que em Atos, no capítulo 2, estavam todos reunidos, orando e aguardando se cumprir aquilo que o Senhor Jesus havia dito para eles: olha, depois que eu for assunto aos céus, vai se cumprir a promessa que está em Joel. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, e podemos então afirmar: a vida de vocês nunca mais será a mesma. Todo o poder de Deus, todos os milagres, tudo aquilo que eu disse para vocês, ensinando a palavra de Deus, que obras até maiores da que eu fiz, vocês farão também, se darão depois da descida do Espírito Santo. Porque nós vamos perceber, meus irmãos, que Pedro, por exemplo, Pedro teve diversos momentos de ápice na vida dele com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que quando Jesus chamou Pedro, num dos primeiros contatos de Jesus com Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro estava no barco, tinha pescado a noite toda, mas não havia pegado nada. E o Senhor Jesus então dá um comando, uma voz a Pedro e fala: Pedro, lança a tua rede do outro lado. Então a palavra de Deus diz que Pedro, obedecendo ali a Jesus, ele lança as suas redes, e a rede vem cheia de peixe, de muitos peixes. Então Pedro começa experimentando muitos milagres. A palavra de Deus diz também que um dia, depois que Pedro deixou o seu ofício de pescador de peixes, começou a andar com o Senhor Jesus, ele e outros discípulos, a palavra de Deus diz que um dia, eles andando com Jesus, o Senhor Jesus disse: vamos para o outro lado. E esses homens então entraram no barco, e já era alta madrugada, e o Senhor Jesus ficou orando num lugar à parte.
Mas diz que à medida que eles avançavam em alto mar, de repente, eles olham e vê como que um fantasma vindo sobre as águas. E nós podemos contextualizar aqui que provavelmente era uma noite escura, talvez lotada de neblina. Então eles olhavam e eles começaram a ter medo daquela imagem, daquela circunstância. E à medida que aquele movimento ia chegando perto deles, alguns avistavam e falavam: é um fantasma. Outros falaram: não, é o nosso mestre, é o Senhor Jesus. E Pedro, ousado que era, corajoso como era, muito ousado, Pedro disse: mestre, é o Senhor? Ele disse: sim, sou eu. Então permita que eu vá até o Senhor, mestre. E Jesus disse: vem. E Pedro então experimenta um grande milagre. Mais uma vez, Pedro, na sua ousadia, ele então desce do barco, e ele tem uma experiência que nenhum outro dos 12 que andou com Cristo teve. E ele anda sobre as águas por um período. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, olhando para as ondas, ele teve medo. Então ele começou a afundar. Mas o mestre foi lá e socorreu Pedro. Porque assim é com a nossa vida. Quantas vezes nós começamos a caminhar com o Senhor, experimentamos milagres do Senhor. O Senhor, ora, nós estávamos numa situação difícil, sem provisão, e o Senhor diz: lança a sua rede. E você sai, lança a sua rede, e a sua aljava fica cheia, a sua rede fica cheia de peixe. Mas em outros momentos, o Senhor sempre está nos instigando a viver os seus milagres. Em outros momentos, a nossa fé, que por vezes é duvidosa, porque somos falhos, somos humanos, o Senhor Jesus diz: vem, e nós começamos a caminhar. Mas nós olhamos para o lado, nós olhamos para a circunstância e começamos a afundar. Mas o Senhor não nos abandona, e Ele pega-nos pela mão. Não é verdade, Ele? Pela sua misericórdia, Ele nos pega pela mão e fala: homem de pequena fé. Homem e mulher de pequena fé. Mas o Senhor não faz isso como que nos humilhando, como que querendo nos colocar numa situação difícil, mas é nos desafiando a acreditar nele, a não olharmos para a circunstância, para o lado, a não olharmos para as ondas. E Pedro continua experimentando um grande milagre. E a palavra de Deus diz também que certa feita estão todos reunidos, e o Senhor Jesus então pergunta: quem diz que eu sou? Quem que o povo está falando que eu sou? E aí uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é alguns dos profetas, outros até dizem que o Senhor é Elias, o grande Elias. E Jesus disse então: e vós, quem dizeis que sou? Como que vocês têm caminhado comigo, vocês têm experimentado os milagres, vocês têm visto eu transformar água em vinho, o primeiro milagre de Jesus, vocês viram a multiplicação dos pães e peixes para atender a necessidade do povo, vocês já experimentaram grandes milagres, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, mais uma vez, impetuoso, aquele homem corajoso, diz: tu és o Cristo de Deus, aquele que deveria vir. E Jesus diz: Pedro, Pedro, não fostes nem carne e nem sangue que te revelastes, Pedro, mas o Espírito Santo. Isso veio do céu, isso é obra de Deus, não é da carne, Pedro, mas é algo de Deus, é divino. E Pedro, mais uma vez, aclamado, vamos dizer assim. Pedro vai se destacando a respeito disso. Mas não passa muito tempo disso. A palavra de Deus também nos ensina que o Senhor Jesus pega e fala: então, mas há algo que eu preciso falar para vocês, do qual vocês não estão entendendo. Eu vou precisar morrer, entregar a minha vida por causa de vocês e por causa de toda a humanidade. E aí Pedro falou: de maneira nenhuma, Senhor, eu jamais permitirei que isso aconteça. E aí Jesus então delicadamente diz: afasta-te de mim, Satanás, porque convém cumprir as Escrituras Sagradas. Olha que coisa interessante. Num momento, esse homem tem uma revelação no seu espírito, também pelo Espírito de Deus, e diz: tu és o Cristo de Deus, pelo Espírito. Pedro, não foi nem carne nem sangue, isso não veio do seu intelecto, não é racionalizado, foi de Deus, é do céu. E num segundo momento fala: afastai-vos de mim, Satanás, porque convém cumprir as Escrituras Sagradas. E Pedro então, e os outros discípulos vão caminhando com Jesus. Olha que coisa interessante. Mas chega um momento, no finalzinho do livro de João, Jesus já tinha morrido,
já havia ressuscitado e Pedro estava desistindo da vida, tinha deixado ele de ser pescador de homens, como Jesus havia chamado Pedro. Tu agora vai ser pescador de homens, não mais pescador de peixes. Deixa os seus ofícios naturais, Pedro. Vamos fazer aquilo pelo qual eu te chamei. E então, a palavra de Deus diz que Pedro estava desistido. Ele estava cansado. E eles perderam a esperança quando Jesus morreu, irmãos. Mas Jesus disse, eu morrerei, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Mas aqueles homens que experimentaram tantos milagres, agora duvidaram no seu coração. E Pedro não foi diferente. A palavra de Deus diz que Pedro estava de novo pescando. E o Senhor Jesus então faz uma pequena fogueira, começa a assar um peixe na beira do mar, ali na beira da praia. E quando aqueles homens voltam da pesca, o Senhor Jesus está ali preparado, com um pedaço de pão e um peixe. E eles fazem uma ceia naquele lugar. Podemos chamar de ceia, uma ceia de restauração. E então ele pega e fala com Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro já tinha traído ele, já tinha negado Jesus 3 vezes, fala, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Volta para o teu chamado, não fica pescando peixe, não. Não é peixe que eu quero, não. Eu quero que você pesca homens, Pedro. Não desista de mim, porque eu não desisti de você. Né, Pedro? Não desista de mim, Pedro. Pare de olhar para os peixes, olhe para mim e volte a pescar homens. Esse é o seu chamado. E pela segunda vez o Senhor pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente fala, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, é ali o teu chamado, Pedro. A minha vontade se cumpre em você através disso. Diz que pela terceira vez o Senhor Jesus disse para ele, Pedro, tu me amas? E diz que entristecido, Pedro fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Alguns vão dizer que Jesus instiga Pedro a repetir por 3 vezes que o amava, por causa que Pedro negou Jesus 3 vezes. Podemos fazer sim essa comparação, mas a grande verdade é que Jesus insiste com Pedro para que Pedro pudesse responder o que Jesus estava perguntando. Porque Jesus estava perguntando, Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas são 2 palavras ali no original, que não são a mesma coisa. Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com amor ágape, com amor incondicional, um amor que vai fazer entrega. Você vai entregar a sua vida, Pedro, por causa de mim? Você seria capaz de fazer esse amor substitutivo, Pedro, de entregar a sua vida por mim? Porque o próprio Senhor Jesus também diz, não há amor maior do que este, de alguém entregar a sua própria vida em favor de alguém. E Pedro respondia, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas o original, Jesus falava, Pedro, tu me amas com amor ágape. E Pedro respondia, sim, Senhor, eu te amo com amor filéu. Eu te amo, eu te gosto muito, eu te admiro demais. Mas não era um amor incondicional, porque quando a palavra de Deus diz em João 3,16, o texto mais conhecido de toda a Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou com amor ágape, um amor incondicional. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, de uma maneira incondicional. Não importa o que eu e você faça, Deus amou o mundo, tudo aquilo que Ele criou, que Ele deu seu Filho unigênito. Então era esse amor, o amor de entrega, de sacrifício, que Jesus estava reclamando de Pedro. E a palavra de Deus diz então que Pedro, entristecido, irmãos, ele ficou entristecido por quê? Jesus falou, Pedro, você está preparado para entregar sua vida por mim? Para mim e por mim? Tentando chamar Pedro de novo para o seu chamado. E a palavra de Deus diz que Pedro ficou triste, por quê? Porque Jesus requeria dele algo que Pedro ainda não estava pronto. E a palavra de Deus então diz que Jesus disse para Pedro, Pedro, certa feita, quando te converteres, não, pera lá,
Pedro largou o seu ofício de pescador, deixou a sua esposa, eu acho que mais por causa da sogra, né? Porque enquanto a sogra estava boa, o Pedro estava pescando. Na hora que Jesus curou a sogra, ele falou: vou sair de casa. Vou te seguir, mestre. É mais vantajoso para mim. Vou seguir o mestre. Mas a palavra de Deus diz que Pedro deixou todas as coisas, experimentou milagres. Em determinado momento, Jesus falou: Pedro, quando te converteres, Pedro, quando te converteres, vai chegar um tempo, Pedro, da sua vida, que eles vão te amarrar pelo meio. E você vai ser conduzido, Pedro, não como hoje. Hoje você vai para onde você quer, você tem liberdade. Mas vai chegar um tempo que você vai ser amarrado. E eles vão te conduzir, Pedro, e vai te levar para um lugar que você não quer ir. E eles vão te cingir de algo que você também não quer. E a palavra de Deus diz que Jesus explica que estava mostrando para Pedro com que tipo de morte Pedro deveria morrer para glorificar o nome de Deus. E aí Pedro pegou e falou assim: Senhor, e este aí? Apontando para João. E esse aí? Se eu vou ser assim, como que vai ser o caso de João? Aí Jesus falou: o que te importa? O que te importa? Se eu quiser que ele viva eternamente. Mas por que eu estou falando sobre Pedro, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que esse homem que caminhou com Jesus, que experimentou milagres de Jesus, que andou sobre as águas, um dia também teve desistido. Mas o Senhor Jesus então chama Pedro novamente ao ministério, desafia Pedro, fala: Pedro, todo aquele que faz uma aliança comigo, Pedro, tem que ser uma aliança de entrega total, não pode ser qualquer coisa. E então Pedro, podemos dizer que ele é restaurado a partir dali. Há um ânimo no coração de Pedro. E aí nós voltamos ao Pentecostes. Estão todos reunidos no templo. Pedro é um desses homens que está reunidos com os demais. Estão todos reunidos, inclusive Maria, mãe de Jesus. Havia mulheres ali aguardando, não era só homens. Existia uma multidão. E a palavra de Deus diz então que ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O que era cumprir-se o dia de Pentecostes? Não era o dia que chegou o Espírito Santo e soprou, não. Ao cumprir-se a festa de Pentecostes. Por quê? A palavra de Deus diz que naquele momento havia gente demais na cidade de Jerusalém. Para quê? Para a celebração da festa do Pentecostes. E o que é Pentecostes? 50 dias após a Páscoa. Era celebrado a festa das semanas. São 7 semanas depois da Páscoa, para celebrar o quê? Colheita. Então era uma festa. As pessoas se reuniam em Jerusalém todos os anos para celebrar o Pentecostes. 50 dias após a festa da Páscoa se dava a colheita. Então, ali alegres pela colheita, pela abundância daquilo que Deus dava para eles, Deus tinha dado para eles celebravam uma festa chamada Pentecoste, ou Shavuot, festa das semanas, 7 semanas. Então, ao cumprir-se esse período, a cidade então estava cheia de tudo quanto é gente, de tudo quanto é lugar. E eles estavam reunidos no templo, unânimes em oração, perseverantes na oração, esperando a vontade de Deus, mas estavam numa festa, era uma festa. Então, na verdade, eles foram pegos de surpresa. Mas a palavra de Deus vai nos afirmar que em determinado momento vem como que um vento, não era um vento, é como que um vento, é semelhante, não era um vento, era como que um vento, e começa a soprar em diversas direções. E aí também o texto diz que fica sobre eles, pousa sobre eles, línguas como, não era de fogo, mas era como de, parecia como que uma língua de fogo. Eu vou imaginar aqui na minha cabecinha que eles ficaram parecendo uma tocha, né? Uma vela, com algo que era perceptível aos olhos de todos. E que quando esse evento acontece, irmãos, esses homens e mulheres, as pessoas que estavam reunidos ali, eles são tomados por algo que se torna incontrolável e começa a ter um barulho entre eles. Eles começam a falar das grandezas de Deus. E o que nos chama atenção nessa visitação do Espírito Santo? Diz que havia gente de todos os lugares. E aí começam a narrar
Haviam gentes que eram medo-persas, do Império Persa. Existem pessoas da Mesopotâmia, existiam pessoas que eram da Capadócia, pessoas que eram da Ásia, do Ponto, da Frígia, pessoas de diversos lugares. E por que a palavra de Deus destaca sobre isso? Para dizer que existiam pessoas de diversos idiomas, de diversas línguas. E eles então ficaram encantados, porque à medida que eles observavam aquelas pessoas de um som que foi se aumentando e foi tomando conta daquele lugar, eles começaram cada um a entender coisas que Deus dava na boca daquelas pessoas, que foram possuídas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, e eles começaram a falar das grandezas de Deus, cada um na sua língua materna. Então uma coisa que aconteceu aqui não foi somente a língua, uma oração em línguas, em idiomas, questões idiomáticas, mas eu vou entender aqui que a visitação do Espírito Santo, ela trouxe os dons do Espírito, porque enquanto a uns davam falar em línguas espirituais, os outros tiveram seus ouvidos abertos para ouvir as grandezas de Deus. Então se cumpre num momento de festa, num momento de celebração, aquilo que o profeta Joel havia dito: descerá o Espírito Santo. E aquelas pessoas então ficaram cheias do Espírito Santo, e eles falaram em outros idiomas. Então era um poder, né? Um poder tão diferente, que ainda desse modelo de manifestação não tinha acontecido, não com uma experiência tão larga, em larga escala. E foi a partir dessa manifestação que começa então o que nós chamamos da igreja primitiva, os sinais e maravilhas. E quem é um dos personagens principais da história agora? O Pedrão. A palavra de Deus diz que Pedro agora estava cheio do Espírito Santo, e aquele homem vai estar correndo com a caneta na boca, e aquele homem leviano, aquele homem que outrora, antes de encontrar-se com o Mestre, com o Senhor Jesus, tinha por nome Simão, agora era chamado Pedro. Porque a palavra Simão se refere a um caniço, uma vara de bambu, como aquela que a gente usa para pescar, agitada pelo vento. Então Pedro ora estava aqui e ora Pedro estava lá. Esse era o Simão, agitado pelo vento. E aí o Senhor Jesus, para colocar firmeza nele e para colocar determinação, fala: seu nome não é mais Simão, pois agora eu digo que tu és Pedro, que tu és Petrus, uma pedra, um pedregulho, uma pedra. Por quê? Pedra é firme, pedra aguenta pancada, sim ou não? Então, Simão, você vai parar de ser uma vara agitada pelo vento, porque eu quero te usar em poder. E aí a palavra de Deus diz que nessa passagem, quando Jesus diz assim: pois eu digo que tu és Pedro, uma pedra pequena, o Petrus. E aí o próprio Senhor Jesus também diz: e sobre esta pedra, que é ele, a pedra angular, que os construtores rejeitaram, segundo as Escrituras, e ele veio se tornar a principal pedra angular. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Hoje eu estive num culto pela manhã, numa escola dominical, na igreja presbiteriana, da onde é a minha origem do Espírito. Eu nasci da água do Espírito na igreja presbiteriana. Então resolvi visitar os irmãos numa escola dominical. E o pastor falou algo que eu já tinha ouvido de um pastor do Paraguai, de que a cidade de Miguelópolis, ou as cidades do Brasil, do mundo, estão na situação que estão, quer boas ou ruins, por causa da igreja. Como assim, pastor? Presta atenção. Se a nossa cidade está um caos, é porque a igreja não está avançando, ela está retroagindo.
Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você concorda que se nós marchássemos em direção à vontade de Deus, a fazer aquilo que é a vontade de Deus, nós começaríamos cheios do Espírito Santo, arrebanhando pessoas, e haveria transformações, haveria o que? Conversões, e pessoas que hoje estão na prática da mentira e da inverdade, passariam a praticar a verdade, e nós teríamos uma cidade melhor, um país melhor. Quando eu disse para esse pastor paraguaio, morreu esse ano agora, o pastor Emílio, pensa num homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer para vocês que eu tive uma experiência tão grande com esse homem. Fui num congresso, ele estava lá, eu não o conhecia, nunca tinha ouvido falar dele antes disso. E no dia que ele ministrou, dentre tantos outros ministrantes, eu percebi a presença de Cristo naquele homem, o perfume de Cristo. E eu me lembro que eu continuei nesse congresso, era lá em Balneário Camboriú, que no dia de eu ir embora, eu precisei ir embora no meio de uma administração, não tinha terminado ainda o congresso, mas por causa da minha passagem, do meu horário, eu precisei ficar até determinado ponto e depois eu iria embora. Então eu saí, virei as costas, era um auditório muito grande, com um corredor central assim meio de subida, lado direito, lado esquerdo, e eu comecei em direção à saída. Mas o Espírito Santo falou comigo, volta lá e dá um abraço naquele homem. Ou será o meu coração, talvez? Mas eu sei que eu me senti constrangido. E então eu estava com a minha mala ali, eu desci todo o corredor central novamente. E ele estava na primeira fileira. Ele, a esposa dele, pastora Bethany, e outros pastores de renome, pastores importantes da nação e fora da nação. Existiam argentinos, existia gente do Porto Rico, tinha vindo uma pregadora dos Estados Unidos também, enfim, era um congresso diferenciado. Eu me lembro que então eu deixei minha mala um pouco assim e parei de frente a ele. Não falei nada, simplesmente sorri. E ali foi como que uma língua espiritual, como se eu tivesse falado em outra língua, e ele entendeu aquele sorriso. Ele simplesmente se levantou e me deu um abraço, Fernando. E eu me senti abraçado pelo próprio Cristo. Nunca senti um abraço tão gostoso. Foram segundos de um abraço maravilhoso. E eu falei para ele, um dia eu ainda vou no Paraguai na tua igreja. Infelizmente o Senhor, ou felizmente, né, o Senhor recolheu ele esse ano. Mas a igreja está lá, não recolheu a igreja ainda, então eu posso ir, amém? Mas eu ouvi desse homem, na ministração dele, algo que chocou o meu coração. Por isso eu lembrei disso e hoje o pastor falou e eu fiz uma conexão. Ele falou assim que a nação, o país, né? O país do Paraguai era antes da presença do Evangelho de Jesus Cristo. Mas que essa igreja que ele construiu, se não me falha a memória, acho que é coisa de 20 mil pessoas, cabe na igreja, num único culto. Diz que o monumento, a igreja é tão grande ali, que quando chega na Assunção, que é a capital do Paraguai, diz que quando você chega de avião, né, para aterrissar em Assunção, você vai ver ali estádios de futebol, você vai ver várias construções, edificações grandes, mas nada é maior do que a igreja que eles construíram. E o mais interessante disso é que ele falou, e sabe quem congrega lá conosco? O presidente do Paraguai. E o primeiro-ministro do Paraguai está lá conosco. E ele falou, e a partir do Senhor trazer esses corações para a nossa igreja, aquela nação está sendo transformada e se rendendo aos pés do Senhor. E nós temos que crer nisso, porque a palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós temos uma nação que infelizmente colocaram no lugar uma imagem de idolatria, da qual dizem que ela é a padroeira do Brasil. Eu não tenho nada com isso, mas falam que ela é algo que é abominável aos olhos de Deus. Deram o título de quem, como se fosse condutora do nosso Brasil. E há muitas orações e muitos pedidos a ela, que nada pode fazer, a não ser o mal. Em que aspecto? Porque de trás de toda a imagem de escultura, Paulo diz, há demônios. Então, a palavra de Deus diz, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor.
E baseado naquela conversa e a conexão do texto de hoje, ou melhor, da menção que o pastor falou hoje, se Miguelópolis está como está, é por causa da frieza do nosso coração. É porque a igreja está dormindo e ela não tem avançado. E eu acredito nisso. Porque imagina se nós, como igreja, avançássemos e começássemos a ganhar território. Fizéssemos como Jabes fez na oração. Lembra a oração de Jabes? A oração de Jabes foi: Senhor, basicamente, muda a minha sorte. Eu não quero esse destino que foi me dado pela palavra da minha mãe, porque a palavra de Deus diz que Jabes é apenas uma referência tão pequenininha, fala-se tão pouco de Jabes, mas existe um livro tão extenso feito sobre essa oração que Jabes fez, porque falou que ele recebe o nome de Jabes porque na hora do parto a mãe morreu para dar vida para ele, e ele recebeu o nome então de maldição, e ele fala para o Senhor: Senhor, alargue as minhas tendas, eu não quero, como se diz, ser visto uma vida toda dessa forma. E a palavra de Deus diz que Deus então estendeu as tendas de Jabes, alargou as suas tendas, e Jabes foi muito próspero. Irmãos, a igreja precisa, cheia do poder do Espírito Santo, avançar, estender as suas tendas, porque ou avançamos nós, ou avançamos o mal, ou avança o mal. Então eu concordo com essa palavra do pastor Emílio, saudoso pastor Emílio, e também do pastor que disse hoje: se nós estamos em decadência, é porque a igreja está em decadência. Eu contei outro dia lá no centro de recuperação, na comunidade terapêutica Veredas, a respeito de uma fala que eu ouvi também, que me constrangeu, o pastor Daniel Mastral. Conhece o Mastral? Daniel Mastral, ele é um ex-satanista. Ele conheceu muito a fundo o satanismo. Há anos ele se converteu ao evangelho. Mas imagina alguém que foi criado, que foi projetado para alcançar lugares altos do satanismo, resolve abandonar. Eles tentaram matar ele muitas vezes. Foram muitas perseguições, foram diversas tentativas de acabar com a vida dele e com a família dele. Foram muitas perseguições. E a coisa foi ficando pior ali, a partir do momento que ele tem hoje muitos livros escritos, mas a partir do momento que ele lança um livro. E naquele livro chamado Filho do Fogo, ele vai contar, Filho do Fogo por quê? Porque o batismo deles é feito com presença de fogo. Então são chamados os filhos do diabo, aqueles que nascem como filhos do diabo, que são apresentados como discípulos do diabo, nascem através do fogo. Então é chamado Filho do Fogo o livro dele. E diz que naquele livro ele faz uma revelação bombástica do que é o satanismo, de quais são as suas estratégias, quais são as suas formas de ação no Brasil e no mundo. E então, ele que vinha sendo perseguido, e ele diz que mesmo no meio do satanismo existiam pessoas, porque são gente, sim ou não, e existiam algumas pessoas que gostavam dele, que queriam o bem para ele, mas no meio do satanismo, mas que agora eram obrigados a persegui-lo por causa do satanismo. Falou: cara, você está fazendo coisa que você não deve, você está falando coisa que você não pode, você está fazendo muitos seminários, você está disseminando isso, e agora você ainda vai lançar o tal livro, e esse livro vai dar problema para você. E muitas perseguições, para ser resumidamente. Mas ele disse que quando lançou o livro, passado-se um tempo, a vida dele ficou calmarinho, ficou tranquilo. E disse que um dia ele recebeu uma ligação dessa pessoa, que era de dentro do satanismo, que por hora perseguia ele, mas falou: Daniel, nós não iremos perseguir você mais. Ele falou: como assim? Falou: nós lemos o livro que você lançou. O livro que você lançou tem muita coisa que realmente é bombástica para o nosso meio. E nós temíamos muito sobre esse livro. Pensávamos que quando você lançasse esse livro, seria como se jogasse uma granada no meio do satanismo, e que isso fosse trazer um impacto muito grande. Mas nós estamos deixando você tranquilo, Daniel. Segue a sua vida. Então Daniel Marçal disse que fez uma pergunta e falou assim: mas por quê? Por que agora vocês estão me liberando? Ele falou: porque nós achávamos que a igreja iria se levantar, mas a igreja que você serve está dormindo. Que vergonha.
Você fez um livro, Daniel, que era poderoso, com muitas revelações, mas o abalo para nós foi desse tamanhozinho, porque a igreja que você serve, Daniel, está dormindo. Meu Deus. Sabe o que eu entendo com isso, Eli? Sabe o que eu entendo com isso, Fernando? Que nós estamos muito longe daquilo que é o entendimento da igreja. O Eli, com uma experiência provavelmente muito mais longa do que a minha, em relação às manifestações, a casa de Deus, a conversão. Quando você se converteu, Eli? Quando você começou? Desde quando? Desde o nascimento. Eu não. Eu entendo assim, a experiência com Deus a partir de 2008, 2009. Então eu sou muito novo nisso, se for ver. Mas entenda uma coisa: quantos movimentos a igreja fez, não desprezando os movimentos, quantos congressos, quanto avivamento nós fazemos, quanto fervor havia na igreja. Mas era uma igreja que eu falo que era intro, era para dentro. Quantos congressos para a igreja, quantos batismos, quantos acampamentos, quantos só para os... Tudo errado. Não totalmente errado, a intenção não é ruim, mas é falta do despertamento do que é igreja. Porque a própria palavra, a significação do nome igreja, eclésia, é sair para fora. Então, o que é a igreja? É um centro de treinamento, querido. É um centro de capacitação, onde nós nos encontramos, temos vida de comunidade, temos vida de verdade, vida de Deus, com mesa, com alegria, com conhecimento, com troca de experiência, vida de verdade, mas capacitação do Espírito, para que nós possamos, depois de capacitados, sairmos para atingir lá fora, não aqui dentro. E aí nós fomos vendo que grandes manifestações ou grandes ajuntamentos de pessoas ainda acontecem, mas o poder de Deus, onde está? As transformações das vidas das pessoas, onde estão? O avanço do reino de Deus, onde está? As curas de verdade, os milagres, aquilo que o Senhor Jesus disse: olha, eis que vos dou autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, e toda obra do mal vai ser desfeita, e se vocês imporem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Onde estão as curas? Onde estão os milagres? Porque infelizmente nós estamos buscando muito para nós. Nós ainda estamos muito assim, enche-me Deus, e Deus enche, só que a gente enche, roda na igreja, tem experiência com o Espírito Santo, chora, faz um monte de coisa, mas quase não fazemos nada daqui para fora. E não é essa a vontade de Deus, porque Deus não disse, ide abrir igrejas, não, Ele disse, ide fazer discípulos, e fazer discípulos dá trabalho. A igreja não quer ter trabalho, a igreja quer ter facilidade. O que ela quer? Monta um templo, as pessoas vêm, trazem dízimos e ofertas, os homens que estão aqui nesse ofício, nessa função, são prestigiados, acaba aquilo e está tudo certo. Ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém cuida da vida de ninguém sabe como está o casamento, às vezes do próprio presbítero, do próprio pastor. Ninguém sabe se aquele pastor está ali pregando aparentemente fervorosamente, mas como está o coração daquele homem, porque não tem mesa. E olha o que a palavra de Deus diz, que a igreja de Atos, depois da descida do Espírito Santo, ela crescia na comunhão e no partir do pão. Não está falando de ceia, não. Está falando de casa. E fala que tudo era comum a todos. Eu não estou falando de socialismo, gente. Pelo amor de Deus, não dá certo. Tá? Não estou falando de socialismo. Não funciona o modelo. Se funcionasse, Cuba, Venezuela, tinha dado certo. Não estou falando disso. Socialismo, comunismo, não. Mas eu estou falando de vida da igreja. O que é a vida da igreja? É um culto de domingo, uma igreja lotada, um pastor com uma ótima oratória, ministros de louvor com uma capacidade técnica muito boa? Não. Não.
Porque isso tudo pode acontecer e parece ser muito bom. Eu estou falando de transformação de vidas. Porque talvez esses movimentos acontecem, tenha acontecido, mas a vida de ninguém está sendo transformada. E a igreja está sendo implodida de dentro para fora. E quem são os responsáveis por isso? Nós. Somos co-responsáveis por isso. Por quê? Se instruídos pelo Espírito Santo, sabemos que o modelo de igreja é na comunhão, no partir do pão. Dia a dia acrescentava a igreja. O Senhor acrescenta a igreja no partir do pão e na comunhão. Então não é campanha disso, campanha daquele outro, que é o seguinte, querido. A igreja vive de campanha, e o dia que não tiver campanha, não tem gente. E o cão apanha. E o cão apanha, pega todo mundo para ele. Então, nós precisamos voltar para isso aqui, ó, para as verdadeiras sagradas letras. Porque olha o que diz depois da descida do Espírito Santo. Então se levantou Pedro. Quem? Pedro. Vamos ver. Deixa eu pôr meus auxiliares aqui. Com os 11. Pedro com os... Oh, mas e o Judas? Já não tinha batido as botas? Por que 11? Com Pedro dá 12. Colocaram Matias, né? Matias no lugar. Amém? Então estava em 12 novamente. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos. Advertiu quem? Aqueles que falaram, está todo mundo mamado, isso aí é coisa doida. Isso aí não tem a ver nada. Os movimentos da igreja, não sou nada contra. Quer rodar, roda, quer pular, pula, quer falar em línguas, fale. Mas faça isso também, ou alguma coisa parecida com isso, fora da igreja. Porque não adianta nada. Irmãos, eu estou cansado, no bom sentido da palavra, de ir em grandes movimentos de igreja. E eu não tenho nada contra pentecostal. Porque eu sou pentecostal. Percebe o meu jeito aqui, eu fico, oh glória a Deus, oh aleluia. Né? Eu não sou, com todo amor e carinho, eu não sou sorveteriano, igual os irmãos da sorveteriana, ou presbiteriano, fica lá. Isso não é uma missa, né? Eu amo eles. Mas não é meu jeito, eu sou mais avivado. Eu gosto do movimento. Só que não adianta, irmãos, eu num culto pegar fogo, eita glória, oh aleluia, e sair do culto e acabar. Não faz sentido. Então pega fogo no culto, irmão. O Espírito está falando, pula no culto, roda, fala o que você quiser. Mas a hora que você sai de lá, vira o giraia também. Vai na casa do irmãozinho que está cá, ô fulano, cadê você, cara? Eu te amo, vamos ali, vamos andar comigo. Porque sabe qual que é o modelo ali que eu conheço? É o modelo do vamos andar comigo. Vamos andar comigo. Mas como que é vamos andar comigo? Tem que ter exemplo. Você tem que ser exemplo a alguém, sim ou não? Porque olha o que Paulo fala. Sede os meus imitadores, como eu sou de... Paulo está imitando um modelo bom, que é Cristo, e está falando, cara, pode vir que eu sou referência. Mas não é porque eu sou bom não, é porque eu estou olhando para... Então segue comigo, vem comigo. Mas não é fácil, as pessoas não querem andar, porque lembra? Paulo também escreveu a Timóteo, Timóteo, traga a minha capa que ficou lá em Troade. E traga também os pergaminhos. Ó, e vem logo, porque o inverno está chegando. Sabe Demas, aquele que andava assim comigo, me abandonou para viver o presente século. Cara, imagina o privilégio, ou não, de andar com Paulo. Porque eu imagino, irmão, a leitura que eu faço de Paulo é cheio do Espírito Santo, cheio de fogo. Mas não é fácil conviver com homem, não. Porque é um homem. Sim ou não? Porque era o quê? Um ex? O ex não, nunca deixou de ser, né? É o mestre da lei. Imagina um homem desse, irmão, que um desviozinho, opa, não pode. Porque o cara sabia quase tudo. Porque foi criado aos pés de Gamaliel. Tanto é que a Bíblia é tão santa e tão bênção, que ela mostra Paulo discutindo com Pedro, mostra Paulo discutindo com João Marcos, primo de Barnabé, mostra Paulo indo para um lugar, depois Barnabé indo para o outro, e ele andando com Silas. Ah, larga o Barnabé, pega você. Então ele era humano. Então não é a questão de ser 100% o tempo todo.
mas é uma questão de ser 100% cheio do Espírito Santo. Mas Paulo falou para, eu desci do Monte da Galácia, depois de ter ficado 3 anos lá refletindo, tudo certinho, e agora eu me encontrei com Pedro e com Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E estando com eles, eu vi que eles nada podiam me acrescentar. Então eu deixei eles e parti para os gentios. Falou, não, são os cabeças de barro. Eles ainda estavam na lei, nem Paulo. Não, eles estavam ali fazendo, sabe o quê? Panelinha. Porque diz que antes de Tiago, irmão do Senhor Jesus, chegar, o Pedro estava com todos, com os gentios e com os judeus. Mas a hora que o Tiago chegou, que era judeuzão, o que ele fez? Ele deixou os outros. E Paulo olhou e falou, eu vi que Pedro era repreensível, por causa do comportamento dele de quê? Panelinha. É mais velho do que você imagina, tal da panelinha na igreja. Centeiro. Mas olha que coisa interessante, irmão. A palavra de Deus, ela não oculta de nós as dificuldades de conviver ali em comunidade, em comunhão. Mas até isso é exercício para conhecer nosso coração. Agora, todas as dificuldades que Paulo teve nos seus relacionamentos, que eu acredito que Paulo não ser um homem fácil de lidar, irmãos, isso não impediu de todos os lugares que Paulo fosse, as manifestações do Espírito Santo estavam acompanhadas. Então, a palavra de Deus diz que quando Paulo chega lá no Areópago, onde tem muitos deuses, e aí diz que tem uma imagem de um Deus, um altar, aí de repente tem um lugar vazio, escrito, ao Deus desconhecido. Em Éfeso, né, no templo próximo ao templo da grande Diana dos Efésios, né? E aí quando ele chega lá no Areópago, e aí ele viu aquele lugar ali, Paulo, cheio do Espírito Santo, falou, deixa eu falar desse Deus aí, que põe esses outros tudo no bolso. Esse Deus desconhecido é o Criador dos céus e da terra. Então, todo o impacto do que Paulo era dentro de uma sinagoga, era fora de uma sinagoga. E qual é o problema? Nós ficamos cheios do Espírito Santo na igreja, pulando. Glória a Deus, nada contra. Mas quando você sai de lá, irmão, não precisa pular na rua não, que eles vão te ter por louco. Ainda não tem problema nenhum, porque diz que o Evangelho, a cruz de Cristo, é loucura para o mundo. E nós somos doidinhos, chapado do coco. Eu sou doidinho mesmo, chapado do coco por Jesus. Mas eu preciso queimar dentro da igreja para queimar fora da igreja, porque senão não faz sentido. Então eu não tenho nada contra as manifestações, pelo contrário, mas nós precisamos ver o poder de Deus depois da descida do Espírito Santo, fazendo o quê? O que Pedro fez. Olha que coisa maravilhosa. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e prestai atenção nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a 3ª hora do dia, por volta ali das 9 horas da manhã, acredito. O que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, citando as Escrituras. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. E até sobre os seus servos, e sobre as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Então o Espírito é para todos, é democrático o negócio, né? Os judeus já não pensam que é só para eles, falam, até o servo e a serva vai receber do meu Espírito. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não diz que todo aquele que dizimar será salvo. Não diz que todo aquele que cumprir boas obras será salvo, mas diz, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continua, varões israelitas, atendei às palavras de Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retirado por ela, glória a Deus, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Amém. Ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, está falando de nós. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu termino por aqui. Tenho ensinado muito lá na comunidade. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nossa vida tem um propósito. Deus não nos resgata da morte ou do pecado para nada. Eu tenho dito ali que se simplesmente os meninos do Veredas saírem dali transformados, limpos, purificados, voltem para os seus casamentos, aqueles que forem casados, ou os que não forem, constituam família, voltem ou arrumem um novo emprego, sejam homens honrados, vá para a igreja, leve toda a sua casa, a sua família nos cultos de domingo, de quinta, de quarta, de terça, e voltem para a sua casa. Eu quero encontrar eles no futuro, tendo toda essa regra, e falar: parabéns, vocês são medíocres. Porque é muito pouco. Porque o Senhor Jesus não tem a intenção de salvar ninguém, irmão, do pecado, da morte, simplesmente para cumprir rituais. Pelo contrário, toda a salvação tem como propósito a disseminação do reino de Deus. Então é muito pouco, irmão, nós temos movimentos dentro da igreja, como eu disse, várias manifestações, de sexta a domingo, e a poder, a mover, a um monte de coisa, e na segunda-feira, tudo continua da mesma forma. A cidade não se transforma, o meu lugar de trabalho não se transforma, as pessoas que convivem comigo não se transformam. Irmão, para que isso então? Não está cumprindo o reino de Deus. Então eu termino aqui. E todos, unânimes no mesmo lugar, receberam o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que Pedro, que fazia parte desses que receberam o Espírito Santo, agora começa de uma forma eloquente, cheio desse poder que antes ele não tinha, cheio dessa ousadia que antes ele não tinha, e agora direcionado por aquilo que ele tem, ele cumpre a eclésia de Cristo, o chamado de dentro para fora. E então diz que naquele dia a igreja primitiva foram acrescentados aproximadamente 3.000 pessoas. Se converteram e foram batizados. Como? Arrependimento, porque foram batizados em água, então foram batizados em nome do Senhor Jesus, mas o batismo de João, batismo de arrependimento, e diz que esses que foram acrescentados foram quase 3.000, que foram batizados
para receberem o Espírito Santo. Porque João disse: eu os batizo com água, mas depois de mim vem um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar, nem de mexer na sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é esse fogo, viu? Não. É com o Espírito Santo. O poder está no Espírito Santo. O que a igreja por vezes pregou como fogo, não tem nada a ver com fogo desse tipo. Não. Isso são sinais. Línguas. Às vezes rodar. Não ter domínio sobre o seu próprio corpo. Porque esse vos batizará com o Espírito Santo. Ponto. Isso é o poder. O dínamo de Deus é o poder. É o Espírito Santo. O fogo é o quê? Ele tem na sua mão a pá, para limpar a sua eira e separar o que é trigo, o que é grão de palha. E tudo que for palha ele pegará e lançará no... O fogo é para queimar o que não presta. Não é para queimar a igreja. Isso não é fogo não, irmão. Isso é poder. Pode ser poder, dínamos, mas não fogo. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, quer seja com pulo, quer seja sem pulo, quer seja com línguas, quer seja sem línguas, seja para nós um combustível, para que nós possamos sair desses lugares, das sinagogas, dos templos, da eclésia, da igreja. Templo, né? Porque a igreja somos nós, que é a verdade, a verdadeira igreja, e que nós possamos fazer a diferença lá fora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para a glória de Deus? Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Não vou colocar louvor não. Vamos terminar o nosso culto. Eu quero terminar com uma oração, clamando para que não tenham as manifestações, mas que nós possamos nos mover além das manifestações. Porque eu acredito que Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso exemplo, ele não manifestava nada aqui. Ele curava com uma simplicidade enorme. Ele ressuscitava dos mortos sem nenhum sensacionalismo. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e ainda assim continuou sendo simples e objetivo. Que assim seja conosco, que nós possamos compreender o chamado da igreja, que é de dentro de nós para fora de nós. Que todo o poder, de tudo aquilo que já recebemos até o dia de hoje, seja externado de nós para o mundo. E que nós sejamos influenciadores da nossa geração e desta cidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu quero te agradecer por este culto, por esta noite. Te agradecer, Senhor Deus, por esta festa, por este momento chamado Pentecostes. Senhor, traga-nos o entendimento, meu Pai, da Tua palavra, da Tua verdade, da Tua vontade. Senhor, que verdadeiramente o mover do Espírito Santo, Senhor, tire-nos do comodismo, tire-nos, ó Deus, da religiosidade, dos pensamentos religiosos, e que nós possamos entender, meu Pai, que todo queimado do Espírito Santo em nós é para que nós possamos nos mover em direção, Senhor Deus, às vidas, às almas que estão, Senhor Deus, precisando de nós. Pai Santo e Deus querido, entregue esta cidade de Miguelópolis nas nossas mãos, nas mãos da igreja, e que nós possamos então despertados, meu Pai, para o nosso verdadeiro chamado, nós possamos cumprir o ID do Senhor Jesus. Capacita-nos, ó Senhor, abra o nosso entendimento nesta noite, e que nós possamos, Senhor Deus, como o Senhor fez, não precisa ser grandes pessoas, não precisam ser números de pessoas, com 12, o Senhor trouxe a mensagem até o dia de hoje. Então que nós, Senhor, ainda que em pouco número, mas conscientes do chamado, nós possamos ir colocando, Senhor Deus, no coração de pessoas, o verdadeiro sentido do reino dos céus. E assim como um fermento, meu Pai, que um pouquinho vai tomando proporção e fazendo com que uma massa vai crescendo, vai expandindo, assim seja a nossa vida, meu Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, no lugar que estivermos, Senhor, começarmos a influenciar de maneira positiva, de
de maneira consciente, para que o teu nome seja glorificado, meu Pai. Nós não queremos pregar uma religião, não, Senhor, nós não queremos pregar movimentos, nós queremos, Senhor Deus, pregar Cristo ressurreto, o Cristo vivo, que transforma e que liberta. Por isso, Senhor Deus, nós queremos nessa noite entregar Miguelópolis nas tuas mãos e pedir, Senhor Deus, para que a autoridade do Espírito Santo de Deus, que o Senhor derramou sobre cada um de nós, possa nos fazer caminhar, Senhor Deus, em direção à conquista dessa cidade, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Derruba toda a estrutura de idolatria que há nesta cidade. Nós queremos entronizar, Senhor, o Senhor Jesus no centro desta cidade, Pai, e destituir toda obra de idolatria e declarar: Jesus, Tu és Senhor desta cidade e Tu és Senhor da nossa vida. Toma conta de nós, meu Pai, e enche-nos todos os dias, mas não que nós sejamos como uma lagoa, Pai, que apenas reserva água para si mesmo, mas que nós sejamos como um rio, que tudo que passar por nós, que descer do Teu trono, Senhor, possa descer e escorrer de nós em direção a outras vidas. Que nós possamos cumprir, meu Pai, o Pentecostes do derramado do Teu Espírito, e que Ele possa não somente, Senhor Deus, estar em nós, mas a partir de nós alcançar outras pessoas. Que a nossa língua, Senhor Deus, fale das grandezas de Deus, e que os ouvidos daqueles, meu Pai, ainda que não sejam da mesma nação, que não seja, Senhor Deus, talvez do mesmo entendimento, mas que também o Teu Espírito esteja sobre eles, para que eles possam ter compreensão nos seus ouvidos da Tua vontade. É pelo nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo e que o poder dessa palavra, esse entendimento, possa nos fazer caminhar e encontrar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos finalizados. Que beleza, hein, maluco?